Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, mais conhecido por Boca do Inferno, por suas sátiras. Para falar sobre esse livro, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque aqui nós temos poemas do século XVII. Isso mesmo, século XVII, o período do Barroco, do seiscentismo. Eu confesso que eu tenho um carinho especial pelo Barroco, porque é a primeira escola literária a ocorrer no Brasil também. Gente, para entender um livro de poesias, é preciso entender bem o estilo do autor e o contexto histórico ali da época. Bom, na Europa, o que estava acontecendo? A Contra-Reforma. O Barroco ele é marcado por dualidade e a Contra-Reforma traz um pouquinho isso, porque o homem estava dividido entre antropocentrismo, homem como centro do universo, e teocentrismo, Deus como centro do universo. O Barroco então se evidencia por vários conflitos espirituais. O homem estava dividido entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Era preciso conciliar antropocentrismo e teocentrismo. É claro que esses conflitos vão aparecer também no que o Gregório de Matos produziu. E no Brasil, o que estava acontecendo aqui? Já que nesse momento a gente também teria literatura sendo produzida aqui. Olha que alegria, finalmente literatura sendo produzida aqui. Nós estávamos, gente, ainda no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Estávamos no período do ciclo do açúcar. Era a época de formação da sociedade patriarcal nos engenhos de açúcar do Nordeste. O que nós tínhamos na economia era monocultura, era trabalho escravo, era latifúndio. As atividades se concentravam principalmente ali na Bahia. Como o Barroco é cheio de contrastes, que figuras de linguagem nós vamos ter, gente? Antítese, que são elementos opostos. Paradoxos, que são ideias compostas. Além disso, nós temos muitas inversões sintáticas, muda a ordem das palavras na frase. Nós também temos hermetismo, é um texto fechado, e nós temos uma linguagem muito rebuscada, cheia de enfeites. O antagonismo do Barroco é tão grande que nós temos dois estilos acontecendo ao mesmo tempo. O Barroco cultista ou gongorismo e o Barroco conceptista ou quevedismo. No Barroco cultista, cujo principal representante é o Gregório de Matos, nós temos como principal elemento a forma. A forma é mais importante que o conteúdo. Predominam imagens, é o aspecto mais sensorial do Barroco. Já no Barroco conceptista, predomina-se a argumentação. O que é dito é mais importante do que como é dito. É claro, gente, que não existe estilo puro. Vai ter conceptismo no cultismo e vice-versa. O grande representante do Barroco conceptista é o Padre Antônio Vieira, como a gente viu lá no vídeo dos sermões de quarta-feira de cinzas. Repito, não tem texto puro, então fique bem atento se o que está sendo mostrado ali para você pertence ao cultismo ou se pertence ao conceptismo. O livro está dividido em 3 grandes partes: poesia de circunstância, poesia amorosa e poesia religiosa. A poesia de circunstância, o que é isso? É aquela voltada para o meio social, para a realidade que o circunda. Ela está subdividida em 2, em poesia satírica e em poesia encomiástica. Tem um monte de poesia satírica aqui, um montão mesmo, e um pouquinho de poesia encomiástica. Depois eu vou dizer para vocês como funciona cada uma, não se preocupem. A segunda parte, poesia amorosa, também está subdividida em 2 grupos, em lírica e em erótico-irônica. A poesia religiosa não está subdividida em nada. A poesia satírica, gente, o que é a poesia satírica? Uma poesia que faz crítica. O Gregório de Matos vai criticar principalmente
a sociedade baiana do século XVII e ninguém escapava dele. E era autoridade, juiz, padre, freira, índios, mulatos, pretos, brancos. Todo mundo era criticado, mas o que ele mais vai gostar de criticar é o relaxamento moral dos costumes na Bahia e os caramurus. Quem eram os caramurus? Eram os primeiros colonos que nasceram aqui no Brasil e que aspiravam à condição de fidalgos. Antes de iniciar cada poema, nós temos como se fosse um resuminho do que vai ser apresentado ali. Então, o primeiro poema dessa parte é sobre o seguinte: juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então, olha como ele vai ser crítico com relação à Bahia. Eu vou ler o início para vocês sentirem o quanto tem de crítica aqui dentro. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. E continua falando. Esse poema tem 3 páginas, é um poema bem grande, o que abre a parte satírica. Gente, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando um quadro da Bahia, um quadro bastante ruim. Então, o que ele mostra pra gente? Que a Bahia estava desregrada, economia ruim, clero libertino, corrupção das autoridades, ou seja, estava uma vergonha. Estão vendo? Porque isso é chamado de poesia satírica, ele está fazendo uma crítica. No segundo poema, ele continua falando sobre a Bahia. E o segundo, gente, nós temos um soneto. O que é um soneto? É uma forma fixa. 2 quartetos, 2 tercetos, 2 estrofes com 4, 2 estrofes com 3 versos. E aqui nós temos versos decassílabos, nós temos a medida nova. Triste Bahia, ó quão dissemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Nesse poema nós vamos ter um tom de lamento. O que ele está lamentando? Que a Bahia já foi um lugar bom e agora está em decadência. Ela estava sendo devastada pela exploração de seus recursos naturais, principalmente no período açucareiro, como a gente vai ver aqui na próxima estrofe. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Brichote, gente, era uma maneira pejorativa de se dirigir ao estrangeiro, de falar do estrangeiro. O que o poeta está dizendo aqui pra gente? O que o eu lírico está dizendo? Ele lamenta a degeneração que aconteceu na cidade e que o atingiu também. E isso ocorreu por causa da máquina mercante. Trata-se de uma sátira contra as operações oportunistas dos mercadores da época. E temos um monte de poesia satírica aqui, um monte mesmo. Praticamente metade do livro é de poesia satírica. Vamos ver uma poesia encomiástica também para vocês sentirem como é que funcionava. Então, uma poesia encomiástica é uma poesia de elogio, uma poesia bajulatória, ou seja, que puxa o saco. E puxa o saco na cara dura mesmo. Olhem essa daqui, em que o poeta descreve a ilha de Itaparica com sua aprazível fertilidade e louva de caminho ao capitão Luiz Carneiro, homem honrado e liberal, em cuja casa se hospedou.
Aqui nós também temos um soneto, hein? Mais forma fixa para vocês. Ilha de Itaparica, alvas areias, alegres praias, frescas deleitosas, ricos polvos, lagostas deliciosas, farta de putas, rica de baleias. Dependendo do autor, gente, no lugar de putas registra ninfas, tá bom? Então, olha, está fazendo uma descrição da ilha. Tudo de bom que tem ali na ilha, só coisa boa. As putas, tais ou quais, não são umas preias, pícaras, ledas, brandas, carinhosas, para o jantar as carnes saborosas, o pescado excelente para as ceias. É muita puxação de saco. É muito elogio, é exagerado, dá nojo até. O melão de ouro, a fresca melancia, e aí a gente chega na última estrofe. A costa que o imita na ardente, e sobretudo a rica e nobre casa do nosso capitão Luiz Carneiro. Ele menciona explicitamente o nome do cara e fala bem da casa dele. Então, assim, é muito claro que isso é elogio. Se vocês encontrarem uma poesia encomiástica, tenho certeza que vocês saberão que se trata de uma poesia encomiástica. Não tem como se confundir. A segunda parte do livro é de poesia amorosa. E como que funciona essa poesia amorosa aqui? Ela está, digamos que, meio que dividida entre uma parte carnal e uma parte mais espiritual, com um amor elevado. O que nós notamos? Que quando o Gregório de Matos fala de mulher rica e branca, é um amor mais platônico. Agora, quando ele fala de uma mulher do povo, principalmente de mulatas, nós temos mais erotismo, mais amor carnal. A primeira parte, então, é a poesia lírica. Observem os elementos contrários que nós vamos ter aqui nessa poesia. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. É mais um soneto. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Olha, gente, isso é uma oposição. Mas por que anjo e flor é uma oposição? Porque um é do mundo terreno, outro é do mundo espiritual. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara de verde pé da rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Olhem o paradoxo aqui no final. Um anjo que tenta, um anjo tentador. Gente, anjo não deveria tentar ninguém. Então nós temos aqui uma ideia oposta. Não sei se estão vendo o soneto aqui se formando por meio de um monte de oposições. Extremamente normal no barroco isso. A segunda parte da poesia amorosa é a erótico-irônica. E o que isso quer dizer? Que traz a sensualidade, mas também com muitos aspectos divertidos. O primeiro poema que aparece aqui o poeta escreveu para uma freira que, por causa da fisionomia magra do poeta e o nariz um pouquinho saliente, o chamou de pica-flor, de beija-flor. Aí ele foi lá e escreveu assim para ela. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dás meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Gente, ele está retratando praticamente de modo claro a união carnal. Então, por isso, erótico-irônica. Tem toda uma comicidade aí por trás.
Em último lugar, nós temos a poesia religiosa e eu vou trabalhar aqui com vocês o poema mais famoso dessa parte. Nessa parte, a última do livro da poesia religiosa, fica clara, gente, a consciência do pecado e a tentativa de se conseguir o perdão. Mostra a insignificância do homem perante Deus. Então, o Gregório de Matos aprontou a vida inteira. No final, ele parece ter se arrependido e ter um pouquinho de medo de ir para o inferno. A Jesus Cristo nosso Senhor, estamos diante de mais um soneto e este tem uma construção extremamente engenhosa. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, dirigindo-se diretamente ao Senhor, olhem o vocativo aí, o eu lírico admite ter pecado. Ele assume que pecou, mas ele não quer se afastar do Senhor, não. Acha que o Senhor está empenhado em perdoá-lo. Olhem aí também a antítese. Delinquido é pecado e nós temos aí o perdoar. E ele é muito cara de pau, né, gente? Porque ele fala que quanto mais ele peca, mais o Senhor, mais Deus está empenhado em perdoá-lo. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, olha, aqui ele vai começar a fazer referência a uma passagem da Bíblia. Ele vai fazer referência a uma parábola. Que parábola é essa? A parábola da ovelha desgarrada. Então, suponha então que um pastor tem 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele não vai deixar as outras 99 na montanha para ir buscar a outra que se perdeu e não vai ficar feliz ao recuperar essa que se perdeu. Então ele vai se colocar como essa ovelha perdida e Deus deve buscá-lo, deve salvá-lo, recuperá-lo. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória, tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aqui então há uma linha de raciocínio. Ele deve ser salvo porque ele é ovelha desgarrada. Então olhem a construção engenhosa que nós temos aqui. Ele diz que pecou e ao pecar ele está dando oportunidade a Deus de perdoar. Ao perdoar, Deus vai mostrar que é misericordioso. Então, na verdade, ele está dando uma chance de Deus perdoá-lo e mostrar para todo mundo que ele realmente é misericordioso, como todo mundo sabe que é. Então, olhem a jogada que ele faz. Gente, tem muita poesia aqui para ler. Tem que ler com calma, entender o que é dito, vale muito a pena, porque é o princípio assim, da nossa literatura aqui no Brasil. Vocês têm alguma sugestão de livro para o próximo vídeo? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!